Olá, amigos e amigas da Record News, da TV Candelária de Porto Velho, do Sistema Imagem de Comunicação. Com o apoio da Santo Antônio Energia, estamos começando mais um Papo News. E no Papo News desta semana, nós estamos recebendo aqui a visita do funcionário público do Senado aposentado, Lúcio Guzmán. Ele é um pesquisador independente, admirador da vida e da obra do Marechal Cândido Mariano Rondon, que no último dia 5, o Brasil inteiro festejou os 150 anos do seu nascimento, inclusive com a abertura de uma mostra, de uma exposição lá no shopping, aqui no Porto Velho Shopping, na nossa capital, e homenageando este grande explorador que mostrou a Amazônia ao mundo e emprestou seu nome ao estado de Rondônia. Por conta desta admiração, o Lúcio Guzmán, ele, juntamente com um grupo de amigos, constituiu uma ONG e resolveu fundar o Museu de Rondon, aqui em Porto Velho. Esse é um projeto que está sendo executado e nós vamos saber mais detalhes a respeito dessa iniciativa nessa entrevista de hoje. Ele que comparece aqui para falar sobre a vida, a obra e o trabalho que ele vem desenvolvendo à frente desta instituição. Lúcio, queremos agradecer inicialmente a sua disponibilidade e gostaria de saber como é que você recebeu o convite da produção do Papo News para compartilhar um pouco desse seu idealismo e um pouco do conhecimento que você acumulou até agora a respeito da vida e da obra do Marechal Cândido Mariano Rondon. Pois é, Sérgio, eu quero agradecer o Papo News, que já pela segunda vez eu estou fazendo a minha colaboração com a televisão, e dizer desse meu interesse sobre o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. É uma história muito linda, é um homem fantástico, é um homem que nunca mediu esforços para engrandecer o Brasil, porque o Rondon, ele teve uma atuação não só ao centro-oeste e ao norte do Brasil. Rondon teve atuações do norte ao sul, leste a oeste do Brasil. E estamos aqui para homenageá-lo nesse 5 de maio, que já passou, tá? Mas agradecer aqui ao Papo News para a gente fazer algumas considerações sobre o trabalho do Rondon nesse contexto nacional. Muito bem, antes da gente entrar exatamente na vida do Marechal Rondon, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história. Você é rondoniense de Porto Velho. Fala aí um pouco da tua família e resumidamente, uma autoapresentação. Quem é Lúcio Guzmán? Sérgio, eu sou filho de um rondoniense, que no caso ele era mato-grossense, meu pai era mato-grossense, e a minha mãe era paraense. Minha mãe veio do Pará para cá, conheceu meu pai em Porto Velho e se casaram. E nisso nasceram 4 filhos. Nós somos em 4. Nós éramos em 4. Hoje somos em 3 porque um dos irmãos faleceu. E aqui convivi, né? Constituí família. Hoje tenho 3 filhos, 6 netos, já a caminho de um bisneto, que é a nossa felicidade, né? Crescer e multiplicar. Então, isso. A vida continua, nunca parou. E quando veio a nossa instrução, eu fiz curso superior não em Porto Velho, porque Porto Velho, até 1980, nada tinha, né? Nós tínhamos aqui aquele núcleo da Universidade Federal do Pará, né? Aqui. Teve o núcleo. Período. Quando o núcleo veio para cá, eu já estava em Belém estudando, fazendo faculdade. Já estava estudando lá, né? Eu já estava fazendo faculdade lá, porque eu fui para Belém em 60. Você fez graduação em quê? Eu fiz administração de empresas, contábeis, fiz uma pós-graduação, né? Fui aprovado no mestrado, só que não pude ir por causa da família, porque o mestrado tinha que ser feito no Rio de Janeiro.
E eu não podia carregar a família para o Rio de Janeiro com um pouco salário, né? Isso, com o que ganhava na época. Desisti do mestrado. E fiquei em Porto Velho trabalhando, cheguei a galgar o cargo de secretário adjunto no governo do Jorge Teixeira. Fui secretário de município com o Sebastião Valadares, ele era o prefeito, eu era o chefe de gabinete. Isso. E assessorei deputado estadual, assessorei e fiquei trabalhando no Senado Federal com o senador Darcy Soares, a quem eu fiquei até a minha aposentadoria. Hoje aposentado, resolveu dedicar um pouco do seu tempo a pesquisar e colecionar fatos e objetos em torno da vida do Marechal Rondon. Marechal Rondon. Como aqui a gente apresenta, né? O uniforme, com o uniforme do que o Rondon se apresentava no trabalho, com o cachorro dele, mas outros materiais que nós trouxemos. Na verdade, você se propôs a fazer o Museu das Comunicações, não é isso? O título do museu é Rondon e as Comunicações. Ele não é só Rondon e nem só sobre comunicações. É Rondon e as Comunicações. Inclusive o prédio, o edifício que eu construí, a ONG construiu, é um prédio que tem 2 andares. Certo. Embaixo é só sobre Rondon e em cima é só sobre comunicação. Depois dessa breve autoapresentação, eu gostaria que você começasse a explicar como foi que surgiu esse seu interesse pela vida do Marechal Rondon e também pelas comunicações. Eu sou um homem de comunicação, não de ser um comunicador. Certo. Eu trabalhei já como diretor de rádio, né? E já escrevi em jornais, já escrevi releases para a rádio. E com relação ao interesse sobre Rondon, isso foi já há 20 anos atrás. Quando me aposentei, eu criei uma forma de viver. Bem, eu vou passar 10 anos viajando, primeiramente, para poder descansar do cansaço da aposentadoria, né? Isso. E depois eu vou ver o que eu vou fazer. E assim eu fiz. Viajei, fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, rodei tudo. E cansei de viajar. Parece mentira. Enquanto tem gente que nunca viajou... Isso, você está cansado de viajar. Viajei e cansei. E aí, eu disse, bem, agora eu vou procurar fazer alguma coisa. E nisso eu tenho 2 terrenos ali no bairro. E resolvi, num terreno, construir um prédio. E nesse prédio eu comecei a dar um formato de um museu. E nisso eu vi que eu estava envolvido em alguma coisa. E essa alguma coisa era Rondon. Isso. Porque foi um ano em que houve uma apresentação, no dia 5 de maio, no Teatro Banzeiros. E eu fui. Chegando lá, eu vi que Rondon festejavam o 5 de maio como o aniversário do Rondon, mas Rondon não tinha nada em Rondônia que viesse a lhe dar uma configuração de quem foi o Rondon para Rondônia, né? Aí eu disse, chegou o momento de eu construir o Museu Rondon. Já que eu estou fazendo um prédio, eu vou fazer o Museu Rondon. Constituiu a ONG juntamente com algumas pessoas. E passei a estudar a vida de Rondon. Para fazer essa parte, eu tive que mergulhar numa literatura vasta, porque Rondon, com a vida dele de 92 anos, não é no livreto que se escreve a vida dele. Claro. São muitos livros. Rondon escreveu muitos livros. Eu acho que até o exército... Era um homem de muitos talentos, né? Muitos talentos. Rondon não era só militar. Isso. Rondon era tudo. Tudo que você pensava, que você pensar sobre um ser humano poder fazer, Rondon fazia. Você é uma daquelas pessoas que nunca se conformou com
as manifestações em torno dessa data, principalmente 5 de maio, quando era festejado aqui em Rondônia, você sempre achou muito pequenas as homenagens para a grandeza de Rondon, principalmente num estado que emprestou o seu nome, né? Que tem o seu nome. Inclusive, eu até hoje sou decepcionado com o meu estado, essas manifestações. Por falta de uma manifestação. Até hoje eu sou decepcionado com a falta de manifestação de um homem que teve o seu nome dado para um ex-território, um pequeno grão num país como o nosso Brasil continental, um homem que é o mundo, ele é o mundo. Rondon, para quem não sabe, Rondon ele tem um eixo terrestre. No mundo só tem 3 homens com esse com eixo terrestre com seu nome. Rondon é um deles. Quer dizer, um homem de uma grandeza tamanha, e o país e o Estado não tem essa consideração. Inclusive, eu costumo dizer uma coisa muito simples. Para mim, o patrono do Exército, para mim, conceito meu, não é o Duque de Caxias. Para mim, chama-se Cândido Mariano da Silva Rondon. Claro, eu sei que o Exército não aceita isso. Claro, é óbvio, né? Mas não, é igual para mim. Eu sou cristão, mas se fosse para mim escolher padroeiro do Brasil, tinha que ser não Nossa Senhora, com todo o respeito que ela merece, mas era São João. Para mim, o padroeiro do Brasil deveria ser São João, pela força da manifestação popular com esse santo, né? Pois é. Mas são opiniões que a gente, para modificar, está muito difícil. Nessas alturas do campeonato, ainda mais mexer com Maria, a briga é feia. Não vá mexer com o Duque de Caxias, pelo amor de Deus. Porque eu acredito que olhar, se for colocar numa balança os feitos de Rondon e os feitos do Duque de Caxias, eu acho que pesa mais Rondon. Perfeito. Eu acho que pesa mais Rondon. Porque Rondon foi nacional. O Duque de Caxias foi muito... Ele teve o seu feito, mas foi muito discreto. Ali naquela região sul do Brasil. Sul do Brasil. Principalmente na Guerra do Paraguai. Perfeito. Bem, então vamos lá. Você veio aqui para falar... Sobre Rondon. Sobre Rondon. Vamos começar por onde? Começar pela pequena cidade de Mimoso, né? Certo. Porque Mimoso foi a cidadezinha onde ele nasceu, que à época ainda era o município de Santo Antônio de Levergé. Hoje Mimoso não é um distrito, é um município. Certo. Mimoso. Na época era um distrito. Era um distrito do município de Levergé, que era um município de Mato Grosso. Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. E então Rondon nasceu o registro dele é no dia 5 de maio. Mas há controvérsias com relação a isso? Eu tenho as minhas controvérsias com relação a isso. Que pela literatura, onde eu já li, inclusive documentos do Exército, a data não é 5 de maio. A data é 30 de abril. Certo. Rondon nasceu no dia 30 de abril e pode ter sido registrado no dia 5 de maio. Isso acontece muito, né? Muito, nós somos fruto disso, né? Nascemos num dia e registrado 3, 4, 5 dias depois. Isso. Ou um mês mais. Tem gente que foi um ano depois. Então, Rondon nasceu pobre, né? Ele, o pai pobre, o avô tinha um pouco de posse, porque o avô tinha fazendas, gado. Mas Rondon, o pai não tinha isso. E o pai morreu 5 meses antes dele nascer. Rondon nasceu em maio, em abril no caso, e o pai morreu em dezembro. E ficou Rondon órfão, e aos 2 anos ficou órfão de tudo, porque a mãe faleceu também. A mãe também faleceu. A mãe faleceu. E ele ficou entregue ao avô e a uma tia, que era a madrinha dele, e que depois, ele crescendo, o pai dele já havia manifestado
a família de que ele não queria o filho morando em Mimoso, porque ele ia ser somente um vaqueiro. E o pai queria que ele fosse mais além de um vaqueiro. Certo. E foi quando então o pai dele, o tio dele, foi buscá-lo em Mimoso. Teve muita confusão, muita briga e tal, porque o avô não queria que ele ficasse tomando conta do gado. Tal, não vai e tal. O avô conseguiu, o tio conseguiu tirá-lo de Mimoso e levou para Cuiabá. E lá ele ficou, foi estudar e tal. Estudou, fez o seu curso regular normal, com 16 anos de idade, ele terminou o curso dele, e pediu ao tio que, com todo respeito, ele ia se desligar do cordão umbilical do tio e ia embora para o Rio de Janeiro. Aí o tio disse que não podia, que não tinha posses para dar para ele, não tinha condições de sustentá-lo no Rio. Aí ele disse: eu só quero que você me autorize. Só quero autorização. Autorização, eu não quero o seu dinheiro. Aí disse: não, você quer, vá. Né? Mas é contra a minha vontade. Aí o que Rondon fez? Rondon se inscreveu no Exército e foi para o Rio de Janeiro como soldado. Muito bem. Rondon não veio de academia, Rondon veio de soldado da vida dele. Começou lá no primeiro degrau. O primeiro degrau do Exército. Nós vamos para o primeiro intervalo do nosso Papo News. Estamos conversando aqui com Lúcio Guzmán. Ele vai abordar aqui um pouco da vida, da obra, do trabalho deste grande brasileiro, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Você fica sentadinho aí que a gente volta em instantes. Estamos voltando para o segundo bloco do Papo News de hoje. Hoje um Papo News temático. Estamos abordando aí, em função do dia 5 de maio, 150 anos do aniversário de nascimento do Marechal Rondon. E em sua homenagem estamos conversando aqui com o Lúcio Guzmán, que é o administrador do Museu Rondon, um projeto que está em execução, falando sobre este grande brasileiro e o trabalho que ele empreendeu pelo Brasil e principalmente pela Amazônia, com exclusividade às bases do nosso estado de Rondônia. Então nós terminamos o primeiro bloco. Ele estava falando que, na condição de soldado do Exército Brasileiro, depois de forçando um pouco a barra com o tio, recebeu a autorização para ir morar no Rio de Janeiro e lá chegou na condição de soldado, não é isso? Chegou na condição de soldado e numa vida muito difícil, porque ele ganhava um salário de 3.600 réis, que seria hoje aproximadamente menos do que o salário mínimo. Seria hoje, em termos de moeda, aproximadamente R$450, a transformação do dinheiro. Era o soldo daquela época. Era o soldo dele. E com isso, ele comia, a alimentação dele, ele comia numa lanchonete, lá perto da academia, da escola. Do quartel, onde ele servia? Porque o Rondon, por ele ser um professor, ele era formado em educação, ele tinha uma letra muito bonita. E colocaram ele como armeiro. Porque o armeiro no Exército é aquele soldado, aquele militar que registra, é o escrevente. Certo. Né? E dado a sua letra muito bonita, ele fazia esse trabalho. Boa caligrafia. Boa caligrafia. Aí ele, ganhando pouco e tal, ele se alimentava de feijão com pão. Era a comida dele. Almoçava feijão com pão porque era mais barato. Certo. Se ele pedisse feijão com arroz e carne, era mais caro. Então ele comia só feijão com pão. Almoço, feijão com pão. Jantar, feijão com pão. E nisso ele passou quase que um ano nessa alimentação. E foi para a academia se inscrever. Só que a academia não aceitou a inscrição. O diploma dele do segundo grau lá em Cuiabá não foi aceito na academia. Foi rejeitado.
O que ele fez? Ele foi no Colégio Dom Pedro II, à época, né? E se inscreveu para um teste. Não só ele mais outros. Tipo um supletivo. Tipo um supletivo. Se inscreveu e logrou um êxito muito grande para o Colégio Dom Pedro II. E um ano, ele fez 3 anos, tipo um supletivo. Isso. Fez logo tudo e tal, com boas notas e galgou o curso com todo brilhantismo. Foi quando ele foi aproveitado na academia. Já no ano de 1882, ele já foi para a academia. E na academia ele foi estudar para se for fazer sair aspirante da oficial. Ao oficial. Sendo que ele perdeu um ano. Teve um ano que ele perdeu porque ele teve um problema no pulmão por falta da alimentação. A alimentação dele era nada. Mas ele recuperou com abacaxi. O abacaxi, ele conta os livros que ele se recuperou com o abacaxi. Tudo bem. E nisso ele terminou o curso dele. Na sua formatura, no seu curso, ele tinha um admirador muito grande, que era Benjamin Constant. Ele tanto admirava Benjamin Constant, como Benjamin Constant o admirava. Admiração recíproca. Era, porque ele sempre foi o primeiro aluno da sala. Sempre foi o melhor qualificado. E Benjamin Constant o admirava muito. Foi quando ele concluiu o curso dele, em 1889, e saindo aspirante oficial, houve a proclamação da República. Isso. Na proclamação da República, ele juntamente com Tasso Fragoso, que foi um outro general, foram determinados a entregar a carta que indicava Deodoro da Fonseca como o presidente da proclamação da República. Quer dizer, a carta que saiu de Benjamin Constant para Van der Kolk, que era o comandante da Marinha. Isso. E Rondon e o Tasso Fragoso foram os indicados para fazer isso. Foram os emissários dessa correspondência. E eles saíram na cara da madrugada para entregar essa carta. Cumprir essa missão. E no dia seguinte, dia 15 de novembro, saiu a proclamação da República. Com Deodoro, que tinha vindo de Cuiabá. Porque o Deodoro estava no Mato Grosso fazendo um trabalho. Foi quando ele foi convidado pelo grupo do Exército para ser o proclamador da República. Muito bem. E Rondon, terminado isso, Rondon, o Major Gomes Carneiro, estava fazendo um trabalho de telegrafia, fazendo as linhas telegráficas do Araguaia ao Mato Grosso, né? E o Gomes Carneiro foi indicado pediu a Benjamin Constant que indicasse um mato-grossense para fazer um trabalho junto com ele nas linhas telegráficas. E foi quando então o Benjamin Constant indicou Rondon para o Major Gomes Carneiro. Foi assim que ele deu início a esse trabalho aqui na região. A esse trabalho de linha telegráfica. E com relação ao índio, ele teve a orientação de José Bonifácio. A orientação de José Bonifácio, que nunca mate um índio. Essa, dado a condição dele de positivista, né, que o positivismo não aceita matança. E ele, então, como positivista que era também, porque Benjamin Constant também era positivista, à época o positivismo, que era de Auguste Comte, uma filosofia
implantada no Exército, eles trabalhavam em cima dessa filosofia. Muito bem, eu sei que a vida de Marechal Rondon não vai caber de maneira nenhuma no espaço tão compacto do nosso programa. Mas vamos pensar aí, pelo menos, aquelas partes mais importantes, Lúcio, que merecem ser lembradas nesta semana que estamos aí festejando justamente os 150 anos da vida e da obra do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Qual é a principal importância que você acha do trabalho do Marechal Rondon, principalmente aqui para essa região da Amazônia e nesse espaço que hoje compreende o estado de Rondônia? Bem, realmente é como você falou, é difícil você enquadrar em uma hora 92 anos. 92 anos. É muito difícil. Impossível. Mas, Rondon, pela literatura que eu já fiz, já li, eu tenho algumas considerações com relação a esse trabalho de Rondon aqui no eixo do Mato Grosso ao Amazonas. Ao Amazonas. Né? Por quê? Porque a Guerra do Paraguai, ela foi uma guerra de uma extensão muito grande. Pelo que eu entendo, ela teve uma relação, inclusive, com a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Por que construíram a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Não foi para escoar borracha, porque estava no auge. Eu acredito que não. Não só por aquilo. Não só por aquilo, foi para resguardar o Nordeste, o Norte e o Oeste do Brasil. Eu acredito que o trabalho de Rondon, a linha telegráfica de Rondon do Oeste, porque Rondon, ele desceu de Cuiabá, ele foi ao Paraguai, ele foi à Bolívia, com linhas telegráficas. Então, Rondon já fazia o trabalho, não de só de linhas telegráficas, ele fazia um trabalho de guardião da soberania desse espaço. Soberania do país. Isso. Já fazia esse trabalho. E então foi quando ele, com Afonso Pena, presidente da República na época, né? E perguntou para ele se havia condições de construir uma linha telegráfica de Cuiabá ao Mato Grosso. Que, quando eu falo sobre isso, eu lembro da história da BR-364, com Paulo Leal, né? O Juscelino chegou com Paulo Leal e perguntou se havia condições de fazer uma estrada de Brasília ao Acre. E Paulo Leal disse: é só o senhor querer, a gente faz. E o Rondon respondeu para Afonso Pena quase que a mesma coisa: é só o senhor querer, eu faço. É só dar ordem. Só o senhor dar ordem. E assim foi feito e assim ele cumpriu. Cumpriu com muita determinação e com muito sacrifício, inclusive pessoal, porque ele abandonava a família, ele se afastava da família meses e meses e meses, inclusive... Imagine um trabalho desse, né? Com as dificuldades daquela época. Ele não podia estar para lá e para cá, que não tinha avião, não tinha nada. Inclusive a filha dele morreu, Rondon não estava em casa. Presente. Quer dizer, ele doou a pátria até a sua família. Então, o que eu acho é que a pátria hoje não reconhece quem foi o Rondon. O que o Rondon fez para guarnecer a pátria. E esse trabalho com os índios, ele foi desenvolvido juntamente com esse trabalho das linhas telegráficas. Começou pelo sul, porque quando ele fez o Araguaia ao Mato Grosso, ele encontrou os índios bororóis, guianães, ele encontrou algumas tribos em que ele passou a trabalhar com essas tribos e fazer o trabalho de catequização.
E esses índios eram também recrutados para auxiliá-lo no trabalho de campo? Todos eles eram recrutados. Certo. Todos eles eram recrutados e iam trabalhando com ele. Na medida que ele ia recrutando, ele ia incorporando o pessoal ao trabalho. Inclusive, ele teve um amigo durante 50 anos, que foi o cadete, que ele chamava o índio cadete, né? Que foi amigo dele nas suas determinações dentro da mata. Isso. Ele tinha dois grandes amigos, Rondon. Um era esse cadete, índio cadete, e o outro era esse cachorro. Sim, essa réplica aqui é de um cachorro. Como era o nome do cachorro, do Marechal? Caim. Caim. Era, né? Era um estilo idêntico isso aqui. Certo. Eu tenho inclusive a foto dele. Que raça é essa? Eu agora não recordo. É, né? É. Então eram os dois amigos dele na mata. Eram dois grandes amigos. Inclusive o cachorro, uma ocasião, ele perdeu a caderneta de anotações dele. Certo. E o cachorro carregava na boca. E o cachorro perdeu. E ele chamou o cachorro e disse: você volta para cá só com a caderneta de volta. Na boca. Na boca. Isso era de manhã e o cachorro voltou à noitinha com a caderneta na boca. Já pensou? Ele foi atrás da caderneta. Então o Rondon, ele tinha era muito respeito com o trabalho dele. Todo o trabalho dele era feito com seriedade. Inclusive, ele, uma ocasião, ele chegou, ele teve que se deslocar para um determinado lugar, e quando ele voltou, passados uns dias, ele voltou, no acampamento não tinha ninguém. Estava abandonado o acampamento. Apareceu, quando ele chegou, apareceu um oficial, e ele perguntou: e cadê os oficiais e os soldados, o trabalho, cadê? Cadê a tropa? Cadê a tropa? Aí ele disse: acontece que os soldados beberam demais e estão no bar do fulano de tal, bebendo, e abandonaram o serviço. Aí nós não abandonamos porque eles queriam matar a gente. Aí ele disse: cadê o corneteiro? Chame o corneteiro aqui. Aí chamou o corneteiro foi lá e disse, deu toque aí. Deu toque chamando todos os oficiais e todos os soldados para cá. E aqueles que não apareceram, eu vou atrás. E apareceram só alguns oficiais. Ele chamou o cara que armava o cavalo dele, né? Ele montou no cavalo e foi no bar. Chegou lá, entrou no bar e o Rondon era máximo, era um monstro. Derrubou tudo, quebrou garrafa, acabou com o bar e prendeu todo mundo. Está preso. Prendeu, e o líder, ele amarrou o líder na árvore, né? E para que o líder aprendesse a não fazer mais aquilo. Quer dizer, o trabalho do Rondon, ele seguiu porque era sério. Certo. Rondon não dizia que não ia fazer se ele não fizesse. Se ele não pudesse fazer, ele dizia: eu não posso fazer e não vou fazer. Agora, se ele dissesse: eu vou fazer, ele fazia. Custe o que custasse, ele fazia. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e você fica sentadinho aí que a gente volta em instantes com o terceiro e último bloco do nosso Papo News de hoje. Obrigado. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do Papo News de hoje, passando aqui uma ligeira revisão na vida e na obra do Marechal Rondon, em homenagem ao 5 de maio, festejado nacionalmente como o Dia Nacional das Comunicações. E para isso nós estamos conversando aqui com o administrador do Museu Rondon, um projeto que está em fase de implantação, o Lúcio Guzmán, que está aqui revivendo e rememorando alguns fatos históricos da vida e do trabalho do Marechal Rondon. Nós estamos aqui com um manequim, né? Vestido com a farda que ele costumava usar em suas missões. E eu gostaria que você falasse, Lúcio, como é que ele galgou essa patente de Marechal? Bem, já foi na fase final? A patente de Marechal foi a fase final da vida dele. O Rondon estava com 90 anos quando foi promovido a Marechal. Promovido pelo Congresso Nacional. Ele não foi promovido pelo Exército. Ah, sim. Isso é um título outorgado pelo Congresso Nacional. Outorgado pelo Congresso Nacional. O que aconteceu,
para chegar nessa posição de marechal, foi uma indicação de um rondoniense, Áureo Melo. Áureo Brindel de Melo. Era deputado federal e ele então fez ele era deputado federal e fez um projeto, uma indicação, né, para que fosse dado o título de marechal ao Rondon. Ele ainda vivo. Ele ainda vivo. Rondon ainda vivo. E ele fez também a proposição da transformação de território do Guaporé para território de Rondônia. Esse Áureo Melo. Devemos a esse cidadão muito. Eu tenho o título de Marechal Rondon de Rondon e o nome de Rondônia ao antigo território federal do Guaporé. Mas Rondon, antes, ele foi chamado pelo Exército pelo presidente da República para fazer uma inspeção de fronteira todo o lado noroeste do Brasil, né, e nordeste e norte do Brasil. E ele fez a inspeção de fronteira que veio do Chuí, né, que era já lá de Barra do Chuí até aqui, até o extremo norte do Brasil. Inclusive andou um bocado, hein? Andou 3 anos. No sertão brasileiro. No sertão brasileiro. Daí é que ele escreveu o livro dele, Índios do Brasil, foi que em 3 tomos. Ele fez todo o trabalho do Iapoque, né? Vindo pelo Amazonas, pelas Guianas, pelo Amazonas, veio por Rondônia, esteve aqui em Rondônia. Quando Rondon, teve um fato interessante, quando Rondon estava na linha telegráfica, fazendo a linha telegráfica, o genro dele, o Major Amarante, era genro dele, faleceu aqui em Porto Velho. O Major Amarante, ele faleceu antes de Rondon chegar com a inspeção de fronteiras. Quando ele chegou aqui, ele veio a Porto Velho, que foi a única vez que ele veio a Porto Velho, Rondon. Ele não veio mais do que essa vez. Ele veio à sepultura na Candelária do Major Amarante para deixar uma coroa de flores. Uma homenagem. E aí ele seguiu, de Guajará-Mirim, ele seguiu para pelo Rio do Guaporé, foi quando ele achou o Forte Príncipe da Beira, né? E seguiu até o Rio Grande do Sul. O Forte Príncipe da Beira estava mais esquecido naquela época do que atualmente. Não, bem... Ninguém tinha mais nem noção. Não tinha nem rumo. Não tinha. Ele que descobriu. Ele achou. Ele achou. Nessa revisão de fronteira. 1930. Certo. E então... Rondon também, desse trabalho de inspeção de fronteira, ele foi o mediador da questão de Letícia entre Colômbia e o Peru. Porque estava havendo uma guerra entre o Peru e a Colômbia, querendo a cidade de Letícia, né? E eles pediram, uma instituição americana pediu ao Brasil que mediasse o conflito. Para mediar. E só tiveram uma pessoa, que foi o Rondon. Mandaram lá para ser o mediador. Mandaram para Letícia, ele passou 4 anos em Letícia, afastado da família. Cuidando desse problema. E deixou tudo organizado. Graças a Deus. Deixou um verdadeiro pacificador. É um pacificador. Rondon, é o que eu digo, Rondon era um monstro. Era tudo. Hoje... dificilmente vai se ver um homem como ele. Dificilmente. E ele assim foi. Depois ele se reformou, né? Ele se reformou como general. Como general. E depois recebeu a patente de marechal. Outorgada pelo Congresso. Veio a falecer. 2 anos depois faleceu. Agora, Rondon tem que entender uma coisa. Rondon, ele foi indicado
para o título de Homem da Paz. Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz. Aceito, inclusive, para Albert Einstein. Albert Einstein aceitou a indicação de Rondon. Avalizou. Quer dizer, a importância desse homem é enorme. Fundamental. Quer dizer, nós brasileiros, temos que nos orgulhar de Rondon. Temos que nos orgulhar de Rondon. E qual é, Lúcio, que fica para a nossa juventude, principalmente, para a nossa classe política, tão criticada atualmente, né, por algumas posturas e algumas posições? O que fica da vida do Marechal Rondon de exemplo para as futuras gerações do Brasil? Sérgio, eu pediria que aos governantes instituísse uma matéria escolar, como já existiu uma ocasião, uma matéria em que... Moral e Cívica. OSPB, ou coisa parecida, né? Voltasse a esse tipo de matéria para as escolas, para que se pudesse estudar a vida de quem deu certo, né? Deu certo. Os exemplos de vida que são tantos que nós temos. Perfeitamente. Né? Então é isso que está faltando para nós, crianças, porque as crianças são marginais, às vezes, por falta de informação. Olha os líderes dessa gente. Os líderes da minha juventude, por exemplo, morreram tudo de overdose. Pois é. Né? Não sei da sua, alguns devem ter morrido. Graças a Deus... Não, né? Não. Mas, então, gente, que lideranças é que nossos jovens estão se espelhando para ter conduta de vida e para ter, né? Eu acho que está faltando filosofia nós, de vida. Esse tipo de informação, para que a gente tenha um país com outra dimensão. Porque se você chega na Europa, a informação nas escolas são de homens de condutas ilibadas. Verdade. Você chega nos Estados Unidos, as escolas informam com condutas ilibadas. Claro que tem alguns casos esporádicos, né? Isso aí são processos da humanidade. Mas o que está faltando para nós é uma instituição desse modelo. Inclusive, lá no museu, quando estiver funcionando, nós teremos uma cadeira, antes da pessoa fazer a visita no museu, certo, vai ter uma aula sobre Rondon e o tipo moral e cívica. Eu sei. Com os ideais, né? Ouvindo o hino nacional, com instituições, para que as pessoas saiam de lá com o pensamento voltado para o civismo do Brasil, que não tem. Dentro de quanto tempo, Lúcio, você acha que esse museu já estará funcionando? Que tipo de apoio você está recebendo e que tipo de apoio, principalmente, você merece para realizar esse projeto? Sérgio, eu estou há 8 anos fazendo esse museu. Eu até hoje não tive apoio de ninguém porque eu também não pedi. Certo. Também eu não posso dizer condenar se eu não pedi, né? Mas eu já manifestei para muitas pessoas esse trabalho que eu estou fazendo. Já ergui o prédio já está erguido. O material, vocês estão vendo que eu estou apresentando o material. Eu tenho mais materiais, mais materiais na minha casa. Eu tenho, porque não é só Rondon. Ele é Rondon e as comunicações. E as comunicações. Então é muita coisa, tem muita história nisso aí. Lá você tem equipamentos de radiodifusão, de... Tudo. Tem eletrônico usado nas comunicações. Tem o gramofone. Tem até aqui uma espada aqui do Exército Brasileiro. Usada pelo Marechal Rondon, né? Tenho aqui. E essa bengala? Essa bengala era do Marechal Rondon. Né? Era. O índio fez para ele e ele usava. Certo. Então, está aparecendo aí nas releases, está aparecendo ele com essa bengala. Usando a bengala. Usando a bengala. Você trouxe aí um suporte fotográfico para mostrar, né? Para mostrar, Então, Sérgio, eu acho que... Mas se tiver alguma pessoa idealista também como você, interessado em somar, em dar abertura no projeto da ONG para a adesão de novos apoiadores nesse projeto?
Eu espero, inclusive, pelo próprio Exército, né? Isso. O próprio Exército, se puder me ajudar, nós estamos de braços abertos para receber, porque o custo maior já foi feito comigo. A estrutura física do prédio. A estrutura física do prédio está toda pronta. Ninguém vai chegar lá com tijolo. Não, já está todo pronto. Agora trata-se apenas de colecionar as peças, né? E as peças eu também já tenho. Isso. Falta apenas pequenos ajustes dentro do prédio. Pequenos ajustes dentro do prédio, né? E os descendentes de Marechal Rondon? Dão bola para Rondônia? Já tiveram por aqui? Olha, inclusive quando Rondon fez 120 anos, foi chamado o neto dele, que mora aqui em Manaus. Mora em Manaus. Mora em Manaus. E ele não veio. Para receber, inclusive, a medalha do avô. Você negou a vir. É a maior medalha que nós temos em Rondônia. A medalha do mérito Marechal Rondon. A maior comenda do estado de Rondônia. Né? Perfeitamente, mas ele não veio receber. Eu soube que ele esteve no dia 5, ontem. Dessa semana. Em Mimoso, eu soube. Certo. Comemorando os 150 anos. Que o Mato Grosso fez uma festa. O Mato Grosso fez a festa sobre os 150 anos de Rondon. Eu esperava que o Rondônia fizesse também, né? Mas... Pelo menos na mesma proporção, né? Mas o Exército fez. O Exército fez no Ivan Marrocos. Ele fez uma festa muito bonita, por sinal. Muito elogiável. Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, as informações que você veio prestar aqui aos nossos telespectadores, para que, a partir do que foi comentado e discutido aqui, você que é rondoniense, você que mora no estado de Rondônia, se debruce mais sobre a vida deste brasileiro, pesquisar sobre os valores, as motivações, a filosofia que fez com que este desbravador se embrenhasse nas matas da Amazônia e deixasse esse legado tão importante para todos nós, que são as informações a respeito do território brasileiro, principalmente aqui dessa região da Amazônia, e esse legado que é o Forte Príncipe da Beira, que está precisando urgentemente de uma reforma, né, Lúcio? Você esteve lá Eu estive lá anteontem. Eu vim de lá e está precisando realmente de uma reforma urgente. O Exército, inclusive, já anunciou que iria promover aí uma verdadeira reforma lá no Forte Príncipe da Beira, que a gente espera que realmente aconteça. Eu acredito que o Exército vai assumir as rédeas e logo vai recuperar o forte, que é muito bonito, muito bonito. Muito bem, Lúcio. Quero agradecer pela entrevista. Obrigado. Mais uma vez. Também. E deixar aí um minuto para as suas considerações finais sobre sua participação nesse Papo News temático que foi sobre a vida do Marechal Rondon. Sérgio, como eu falei nesse tempo todo, o importante agora é os governantes, os políticos, partirem para criarem essa matéria escolar para que as crianças tenham a informação de pessoas não só de Rondon, porque Rondônia teve a Luiz Ferreira, teve o próprio Jorge Teixeira. Isso. Né? Teve governantes aqui e que o Estado precisa de informação, não só da capital, mas do interior também, porque o estado de Rondônia é um estado riquíssimo, graças à migração que nós tivemos aqui. É verdade. Porque eu, como filho da terra, eu agradeço muito a migração, porque se não fosse a migração, só com os filhos da terra, Rondônia não seria o que é hoje. A nossa migração, veio engrandecer muito Rondônia. Agora, precisamos dos nossos governantes aproveitarem esse trabalho e montarem um grande estado que é o nosso estado de Rondônia. É verdade. Para ter futuro tem que ter história, respeito pela sua história. Além de tudo. É verdade. E conhecer, para poder amar, né? É verdade. Muito obrigado. Eu sou o Sérgio Melo, esta é Record News, TV Candelária de Porto Velho, e este é o Papo News. Nós conversamos hoje aqui no programa com Lúcio Guzmán, o administrador do Museu de Rondon. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Até lá.
News.